Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui, beleza? Você também pode deixar o seu comentário em destaque através do botão valeu, ou então mandar a sua pergunta pro Papo Furado. O QR Code tá na tela ou o link na descrição. Com mais de 1000 anos de existência, Hogwarts já formou muitos bruxos e bruxas talentosos. Mas vamos combinar também, né? Saiu muita gente que não prestava dali. Com tantos anos de existência, muitos funcionários que passaram por ali deixaram suas marcas e visões de mundo na escola. Então hoje eu vou apresentar um ranking pra vocês com os 7 piores diretores de Hogwarts, de acordo com a minha opinião. Eu vou começar do último para o primeiro colocado. Mas antes, deixa eu dividir uma coisa muito legal com vocês e também pedir a sua ajuda. Eu estou concorrendo em 2 categorias no prêmio iBest, que é o maior prêmio da internet. E para ser classificado para a próxima etapa, eu preciso ter votos. Então, eu ficaria muito feliz se você, que gosta do meu trabalho aqui no Caldeirão Furado, pudesse votar em mim. Os links estão aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. São 2 categorias, influenciador da cidade de São Paulo e youtuber do ano. Beleza? Para você votar é só entrar no link. Muito obrigado. No último lugar do nosso ranking de piores diretores de Hogwarts, eu coloco Eupraxia Moll. Ela foi diretora de Hogwarts na década de 1870. No ano de 1876, o zelador de Hogwarts era um cara chamado Rancorous Kerp. E ele elaborou uma armadilha para tirar o Pirraça de Hogwarts, porque ele estava de saco cheio do Pirraça. Porém, isso saiu muito errado e Hogwarts precisou ser evacuada por 3 dias, porque o Pirraça estava ameaçando os alunos de morte. A Eupraxia Moll, como diretora, negociou com o Pirraça e deu a ele alguns benefícios para que ele se rendesse e se livrasse das armas que ele estava usando, que ele pegou das armaduras ali do castelo. Entre os privilégios estavam um mergulho por semana no banheiro masculino do térreo, acesso aos pães velhos da cozinha para fins de arremesso nos alunos e um chapéu feito sob medida por Madame Bonabit, que era uma famosa estilista de chapéus da França. A Eupraxia Moll também encantou as chaves Dédalas para proteger o conteúdo de armários espalhados por Hogwarts de cair em mãos erradas. E por que ela ocupa o nosso 7º lugar dessa lista? Bom, primeiro porque a lista de diretores e diretoras não é tão vasta e por mais que existam alguns nomes, muitos deles não têm história por trás. Só tem ali o ano que ocupou o cargo e algumas coisas boas que fizeram. Alguns nem isso tem, só o ano mesmo. Então, para fazer esse ranking, eu me apeguei em alguns dos vacilos dos diretores. E a Eupraxia Moll ocupa o 7º lugar por fazer um acordo com o Pirraça, né? Simplesmente deixar ele tacar pão duro nas crianças. Tudo bem que, tendo em vista que ele queria matar os alunos, tacar pães não é nada comparado, mas vendo isso com uma postura de uma administradora da escola que devia cuidar dos alunos, então acaba classificando ela para esse ranking aqui. Além disso, ela enfeitiçou as chaves Dédalas para proteger o conteúdo dos armários, mas deixou as chaves voando, escapando ali pela escola para qualquer um pegar. Então, sei lá, eu acho que existia um método mais eficaz de proteger isso. E é por isso que a Eupraxia Moll está no 7º lugar. Não é uma posição ruim para ela, aqui o 7º lugar é uma posição bem boa. O problema vai ficando mesmo nas próximas posições. Ocupando o 6º lugar do nosso ranking de piores diretores de Hogwarts está Armando Dippet. Ele foi o diretor de Hogwarts antes do Dumbledore, ali mais ou menos até o ano de 1965. Sob sua administração, a Câmara Secreta foi aberta e uma aluna foi morta. Ok, não é culpa dele, porque não foi ele quem assassinou ninguém, nem ele que estava abrindo Câmara Secreta, mas a escola estava sob responsabilidade dele e isso é bastante grave. Mas não só isso. Além de ter acontecido esse caso da morte da aluna, que já é bem pesado em si, Hogwarts também quase foi incendiada durante o mandato do Armando Dippet, por conta de uma peça de Dia dos Namorados ali, feita por alunos e professores, onde um cinzal acabou botando fogo em tudo ali, e um monte de funcionário e aluno precisou ir para a ala hospitalar por conta desse terrível acidente. Só que além disso, ele também tá nessa posição pela forma que ele acabou lidando com
o responsável pela morte da aluna em Hogwarts. O Tom Riddle, na época, vai lá e pede pra ficar, né, morando em Hogwarts mesmo durante as férias de verão, porque ele tinha que voltar pro orfanato e ele não queria voltar, porque ele odiava o orfanato. Então ele escreve uma carta pro Armando Dippet. E o Armando Dippet chama ele até o escritório e fala, olha, você não vai poder ficar porque, né, olha tudo que tá acontecendo na escola, então enquanto o culpado não for pego por tudo que tá acontecendo, por esses ataques, a escola vai ter que fechar, entendeu? Se não apanharmos o responsável, a escola vai precisar ser fechada e aí você não vai poder ficar aqui nem no tempo normal de escola. Aí, milagrosamente, no outro dia, aparece o culpado, que quem achou? O Tom Riddle, que ele fez ali a armadilha pro Hagrid. E aí, o Armando Dippet simplesmente aceitou a declaração ali do Tom Riddle. Falou, foi o Hagrid, ele tinha um monstro ali, esse monstro que matou a menina. Não investigou como que a menina morreu, o que o monstro fazia, o que era que o Hagrid tinha. Não, simplesmente só concordou em expulsar o Hagrid. Ainda bem que o Hagrid não foi preso nem nada do tipo, porque foi considerado ali, nossa, um acidente, uma morte acidental. O Hagrid não ficou culpado criminalmente, mas ele foi expulso e teve sua varinha destruída. Então, assim, ninguém sabia o que estava acontecendo, quem era o responsável pelo ataque. Aí o Tom Riddle, quando vê que não vai conseguir mais ficar em Hogwarts, porque a escola vai fechar, acha um culpado ali, né, e o Armando Dippet aceita de boa. Então, por isso, ele está ocupando esse 6º lugar aqui dessa lista, por essa junção de fatores. E ocupando o nosso 5º lugar, esse daqui eu tenho certeza que vai ter gente que não vai concordar comigo, que vai brigar comigo. Em 5º lugar, Severo Snape. Severo Snape ocupa nosso 5º lugar, porque assim, ele foi um diretor durante o período do regime ali do Voldemort, uma época sinistra para ser diretor, ainda mais tendo em vista o papel dele, né, já que ele era um espião ali e estava a todo tempo tentando proteger Hogwarts. E para manter a sua posição, ele precisava fazer vista grossa para algumas coisas, tipo alunos sendo torturados. Ok, eu entendo isso completamente. Mas, pô, a gente tá falando do Snape, é um cara poderoso. Ele não poderia tentar colocar um veneninho ali numa bebida dos Carroll sem querer, sabe? Pra tentar dar uma amenizada na situação. Enfeitiçar os Carroll sem eles perceberem. Porque os Carroll eles eram meio burrões, né? Eles eram, assim, completamente chucros, né? Então o Snape estava em níveis muito acima deles. Aí, sei lá, tudo bem. Aí o Voldemort poderia levantar suspeita. O que aconteceu aí? Nossa, isso poderia ser pior, poderia piorar a situação. Então, o fato do Snape precisar manter um papel é compreensível e ele não intervir também é compreensível. Mas eu garanto que para os alunos torturados, isso não quer dizer muita coisa. Mesmo assim, depois eles descobrindo, nossa, o Snape tava ali cumprindo um papel, né? Olha só, ele tava fingindo o tempo todo pra proteger a gente. Eles podem posteriormente até entender? Podem. Mas no momento em que o circo tava pegando fogo, pra eles o Snape era um péssimo diretor. O Snape poderia usar, sei lá, a desculpa do cargo amaldiçoado de defesa contra as artes das trevas, já que um dos Carroll era professor de artes das trevas, que era o mesmo cargo. E aí, sei lá, falar pro Voldemort, menino, você não lembra que você amaldiçoou o cargo e nenhum professor dura aqui? Olha só, olha lá, viu? Olha o Carroll, menino Carroll. Comeu ali um negócio no café da manhã que ele era alérgico, olha lá, ó. Aí, deu ruim. Não, sacanagem, brincadeira. O Snape tá nesse 5º lugar aqui, por isso, ele tava desempenhando um papel, ele precisava acobertar o errado pra continuar fazendo certo, mas simplesmente olhando na visão dos alunos que foram torturados, de quem tava passando por isso, eu acho que ele poderia tentar dar uma aliviada de certa forma pra esses alunos, tentar punir um pouco mais os alunos que estavam gostando de torturar os outros. Eu sei que é uma posição muito difícil em que ele tava, mas se tratando do gabarito dele, do nível dele, do poder dele, eu acredito que ele poderia fazer alguma coisa sem deixar isso na cara. Fala aí, não sei, você não acha que não daria pro Snape fazer alguma coisa sem deixar na cara, tipo, bem escondidinho? Pô, ele era um ótimo oclumente ali, ele conseguia esconder coisas do Voldemort, então eu acho que dava pra ele dar uma aliviada ali. Eu sei que ele fez isso, né, ele manda o Neville, a Luna e a Gina pra cumprir detenção com o Hagrid na Floresta Proibida. Isso daí é uma aliviada bem grande, né, por eles terem tentado roubar a espada de Gryffindor lá do gabinete, mas mesmo assim eu acho que ele poderia aliviar mais, por isso ele ocupa o nosso 5º lugar desta lista. E em 4º lugar da nossa lista de piores diretores que Hogwarts já teve, Alvo Dumbledore.
Alvo Dumbledore em quarto lugar. O maior diretor que Hogwarts já teve, indiscutivelmente. Eu amo o Dumbledore, mas vamos combinar. Ele tem que ocupar ele merece esse cargo aqui de quarto lugar. Pô, Dumbledore dava umas vaciladas, assim, não era nem vacilada. A gente sabe que ele queria deixar o Harry se provar, deixar o Harry entender as coisas por si só e construir seu próprio valor ali, mas, pô, como administrador de escola, isso daí é paia. No primeiro ano, ele leva a Pedra Filosofal pra ser guardada dentro da escola, sabendo que tinha o risco de um bruxo das trevas querer roubá-la. Inclusive, tentaram roubar ela lá em Gringotts, no dia que o Harry foi pegar o dinheiro dele, né, e comprar os materiais. Então ele fala assim, pô, vou trazer pra dentro da escola, cheio de criança aqui, e guardar aqui dentro. Ele sabia que teria que ser muito, muito maluco pra tentar pegar a pedra ali? Sabia. Só que tinha um espião ali, né, tinha o Quirrell infiltrado, né, o Quirrell tava com o Voldemort ali, e o Dumbledore já desconfiava do Quirrell, tanto que tem lembrança onde ele fala pro Snape ficar de olho no Quirrell. Então assim, ele sabia que tinha esse certo perigo, sabe? O Dumbledore sabia que tinha esse certo perigo. Tipo assim, aí ele coloca o Fofo, que é um cachorro de 3 cabeças maluco, assassino, simplesmente no mesmo lugar onde dorme centenas de crianças, uma escola. Ah não, mas o corredor do terceiro andar era proibido. Numa escola, onde tem um monte de adolescente que não tá nem aí pra regra, que adora fazer besteira, é maluquice, é meio maluquice. Faz sentido ali no contexto da história? Pode até fazer, mas vamos analisar aqui como a administração da parada. O Dumbledore administrando a escola, isso é loucura, vai. Sem contar que ele quer esconder a Pedra Filosofal, ele quer impedir a Pedra Filosofal da pessoa que quer roubar ter sucesso, e aí ele faz o quê? Desafios pra serem resolvidos, porque nada mais justo. Desafios a serem resolvidos pra pegarem a Pedra Filosofal. Tudo bem que isso era um meio de atrasar a pessoa que queria pegar, porque no final ia chegar lá no espelho, não ia pegar porque tinha todo o feitiço lá de só pegar a pedra quem não ia querer usar, enfim, aí só o Harry consegue 1 em 1 milhão, mas é perigoso. Vamos confessar que é perigoso. Além disso, a porta que guardava o Fofo podia se abrir com um simples feitiço aprendido no segundo ano. Podia ter uma reforçada de segurança ali, né? Sem contar os outros acontecimentos enquanto Dumbledore administrava a escola, né? Sem contar que ele contrata o Lockhart sabendo que o Lockhart era um pilantra ladrão. Lockhart era um pilantra ladrão safado que roubava coisa dos outros e contava como se fosse dele. Pilantra, safado, pilantríssimo, mau caráter, sujo, imundo. Ele contrata o Lockhart de propósito só pra provar que o Lockhart era safado, pilantra. E aí ele ainda fala, não, porque existem coisas que os alunos podem aprender com um professor como Lockhart, que é como não ser, um exemplo a não ser seguido. Mas tudo bem se isso pode colocar a vida de alunos em risco, né? Até provavelmente quase apagar a memória de 2 alunos que descobrem toda a farsa. Ainda bem que deu errado, né? Se não fosse a varinha do Ron. E no terceiro ano, que o Dumbledore, em vez de pegar e falar assim, não, eu vou resolver aqui, galera, ó, Sirius Black tá aqui, ele é inocente. Eu cometi um erro quando eu testemunhei contra ele anos atrás, porque eu acreditava nesta informação, mas a realidade é que ele é inocente. Olha, eu também estava enganado. A gente consegue provar que ele era inocente porque a gente tem um vira-tempo aqui, ó. Vamos voltar aqui no tempo e vamos ir até o local ali pra ver tudo que tá acontecendo. Não, o que ele faz? Hermione, pega esse vira-tempo aí que você tá usando pra assistir as aulas e você e o Harry, com 13 anos de idade, vocês podem resolver aqui todo esse problema. Vocês podem simplesmente usar a magia mais perigosa que tem, que é alterar o tempo, voltar no tempo, e simplesmente, ó, vocês vão lá que vocês vão se resolver. Vai lá, Harry. Eu sei, faz sentido dentro da história? Faz. O Dumbledore tem aquele papel mais de conselheiro e não de ficar tomando a iniciativa e fazendo a coisa, deixando o Harry fazer por si só. Tem, mas lembrando, a gente tá falando aqui de administração da escola. Aí ele contrata o Lupin, não, tudo bem, contratar o Lupin, ok, né, porque o Lupin tomava a poção ali, tudo bem. Mas aí ele simplesmente fala, não, eu vou mandar esse moleque e essa menina de 13 anos aqui pra resolver, porque ninguém vai acreditar em mim, nem neles aqui quando a gente falar que o Sirius é inocente. Até porque o que o Snape tá contando aqui é muito mais fácil de acreditar. E assim, no ano seguinte, quando o Voldemort retorna e tudo, e ele fala a verdade pro ministro, ele fala, ó, o Voldemort voltou. O Harry também não tem como provar, mas ele fala, entendeu? Ele fala, ó, voltou, pô, voltou mesmo. Olha lá. E aí no 5º ano ele bate de frente, né, tipo, com a mídia lá tentando descredibilizar ele e o Harry, e ele insiste falando, não, ó, ele voltou. Tá, o que a gente tá falando, ele voltou mesmo. Aí o ministério, não tem prova, os desaparecimentos, as mortes, mas ele continua afirmando que voltou. Por que em Prisioneiro de Azkaban ele não faz isso?
Por que ele não faz isso ali com o Sirius pra provar que o Sirius era inocente? Tipo assim, olha, mano, ele é inocente, sabe? Mas beleza, aí em Cálice de Fogo, Cálice de Fogo, ele simplesmente, tá acontecendo o torneio tribruxo, ele suspeita do que tá acontecendo, porque tá acontecendo o desaparecimento, teve o desaparecimento da Berta Jorkins, do Frank Bryce, aí simplesmente o Harry é colocado no torneio tribruxo, o Dumbledore tem suspeitas de que o Voldemort tá se articulando ali pra voltar, porque, né, o Rabicho escapou e teve a profecia da Trelawney falando que o servo ia se unir ao seu mestre antes da meia-noite e ele iria retornar. O Dumbledore sabia disso porque o Harry contou pra ele. E aí, mano, ele fala, não, vamos deixar o Harry competir no torneio só pra ver um negócio, aqui. A gente sabe que o Dumbledore fazia as coisas um passo à frente. Mais uma vez eu volto a dizer, eu não tô falando que não faz sentido na história. Faz sentido na história e no contexto. Mas olhando ele como o diretor, deixando isso acontecer... dá pra colocar aqui ele nesse quarto lugar, vai. Porque assim, a gente não tá analisando o bem maior ali, né, que era a luta contra o Voldemort, destruir o Voldemort e tal. A gente tá analisando os diretores como a administração deles na escola, né, então isso é bem perigoso. Aí no quinto ano, coitado do Dumbledore, fica ali afastado, né, é colocado de escanteio, mas depois volta ali e assume de novo a direção da escola e tal. Dumbledore é um grande bruxo, poderosíssimo, gosto muito dele, tem diversos vídeos aqui sobre ele, incríveis. Mas como diretor, embora ele tenha tido muitos acertos, nesse ranking aqui ele vai acabar ocupando o quarto lugar. Em terceiro lugar da nossa lista, chegamos no top 3, chegamos no pódio, hein? Chegamos no pódio. Nosso terceiro lugar, medalha de bronze entre os piores diretores de Hogwarts, está a Elizabeth Burke. A Elizabeth Burke foi uma praga de uma diretora de Hogwarts, de um período desconhecido, ela era da Sonserina, que surpresa não, e ela simplesmente fazia os alunos da Sonserina, ela encorajava os alunos da Sonserina perseguir alunos nascidos trouxas, insultá-los, enfeitiçá-los, amaldiçoá-los, ela incentivava que os alunos da Sonserina, os sangues puros, fossem cruéis com nascidos trouxas. Enfim, é autoexplicativo porque que ela está com medalha de bronze aqui entre os piores diretores de Hogwarts, né? Em segundo lugar, medalha de prata, ele... Phineas Nigellus Black, tido oficialmente como o diretor menos popular que Hogwarts já teve, o tataravô de Sirius Black era intragável, era um nojo, inclusive o seu retrato também era. Mesmo o retrato dele tendo sido útil ali durante o último livro, dando uma ajudada ali, né, e comemorando até de certa forma a derrota do Voldemort depois, ele, enquanto vivo, enquanto diretor, era uma praga igual a Elizabeth Burke. O cara passava um pano tão ferrenho, tão lascado pros Sonserinos, que assim, os Sonserinos podiam fazer tudo na escola. Tudo. Sangue puro, então, podia fazer tudo. O cara proibiu o quadribol porque um aluno de sangue puro tinha sido machucado no campeonato do ano anterior, e aí ele simplesmente proibiu, porque era filho de pessoas importantes da época ali, e ele tinha esses contatos, e pra se manter bem nesses contatos, esses contatos praticamente administravam a escola, porque ele mesmo fazia vista grossa e passava pano pra um monte de coisa. Sem contar a visão super supremacista que ele tinha, preconceituosa, a ponto de deserdar o próprio filho, né? Porque o filho discordava das visões que a família tinha. Aí já é meio no âmbito pessoal, né? Mas diz muito sobre ele, porque essa visão dele era colocada na escola. Então, a gente pode analisar também. Então, ele está aqui no nosso segundo lugar, medalha de prata. Em primeiríssimo lugar, medalha de ouro. Assim, zero surpresa. Zero surpresa, medalha de ouro de pior pessoa que passou na administração de Hogwarts de todos os tempos, Dolores Jane Umbridge. Em primeiro lugar, assim, ela nem devia estar aqui porque ela nem foi reconhecida como diretora de Hogwarts. Nem foi. Ela não foi reconhecida. A Gárgula não deixou, se negou ela entrar na sala do diretor. Por isso que ela fica na sala dela, mesmo tendo assumido o cargo. Ou seja, ela não foi reconhecida como diretora pela própria escola. Mas ela ocupou esse cargo. Então, ela é a pior. E é autoexplicativo por que ela ocupa esse cargo. Não precisa nem contextualizar. Ela era simplesmente uma desgraça, torturava os alunos para validar os pontos dela, simplesmente propagava mentiras, manipulava a verdade, negacionista, e ela é pior que o Voldemort, porque ela paga de boazinha. Esse é o pior tipo de pessoa que existe, que fala mansa, que se faz de amigo, que dá presente, que tenta comprar os outros, né? A Umbridge é esse tipo de pessoa, é a pessoa desgracenta,
perigosa, entendeu? Então, Dolores Umbridge ocupa o nosso primeiro lugar de pessoa mais desgracenta na direção de Hogwarts. Simplesmente ela falando que o Cedrico morreu num acidente me dá nojo, assim, eu tenho vontade de... Olha, a Umbridge me faz ter vontades, assim, de... Nossa senhora. Sorte do Pirraça que meteu um monte de bengalada na cabeça dela quando ela foi expulsa ali de Hogwarts, viu? Quando ela... Saúde pra mim. Nossa senhora, Umbridge, que vontade de bater com aqueles pratos de gatinho na cabeça dela, todos eles, quebrar todos eles na cabeça dela, assim, pra todos eles miar um por um. Nossa, que mulher insuportável, nojenta, megera, bruaca, fubanga. E este é o meu top 7 piores diretores de Hogwarts. Me conta se você concorda, se você discorda, coloque o seu top 7 aqui. Você pode colocar outros diretores e diretoras, não precisa necessariamente ser os mesmos que eu coloquei. Eu coloquei esses porque, assim, numa escala de coisas que fizeram, claro que você vê que é muito discrepante a escala, né? Mesmo aqui nessa lista. Um simplesmente, pô, pegou fogo na peça de teatro. O outro, tipo, nossa, fez acordo com pirraça. Tudo super tranquilo. Outro simplesmente torturava os alunos. Mas assim, é porque foi o que eu disse no começo do episódio. A gente precisa se apegar nos detalhes que nós temos. E são esses detalhes que nós temos. Me conta aqui o seu top 7 piores diretores que eu quero saber, beleza? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito. Não esquece de votar em mim lá no iBest, hein?